Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do verso 18 até o verso 30. Lucas 18 a 30, e diz assim a palavra de Deus: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém? Feche os olhos mais uma vez, vamos orar. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta noite, mais uma vez, para meditar nela, e para dela, Senhor, receber algo do Senhor para a nossa vida, que nos conduza, Senhor, ao arrependimento, que nos conduza a uma aproximação maior do Senhor. Senhor, que venha nos libertar, ó Deus, de coisas que nos oprimem, de mentiras, ó Deus, que nos afastam de Ti, Pai. E nós queremos nessa noite ser tocados, ó Deus, por essa mensagem, tocados pelo Teu Espírito, e saímos daqui, ó Deus, conscientes, ó Pai, de que de fato o Senhor falou conosco e mudou o nosso entendimento. É no nome de Jesus que nós oramos, e com perdão dos nossos pecados, ó Deus, clamamos a Ti. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje é herdeiro de riquezas eternas. Riquezas eternas. Mas o que uma pessoa precisa fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que muitos fazem. Muitos que não são cristãos, e até muitos cristãos fazem essa pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Assim como esse jovem, ou esse homem que era rico, foi procurar Jesus e fez essa pergunta a Jesus. Jesus respondeu para ele que ele precisava obedecer os mandamentos. Mas esse jovem respondeu que ele já estava fazendo isso, obedecendo os mandamentos. Mas se ele estava obedecendo os mandamentos, por que ele não tinha essa convicção, essa certeza no coração de que ele já era herdeiro da vida eterna? Essa era a dúvida dele. E ele foi até Jesus. O texto de Marcos diz que ele se prostrou diante de Jesus e fez essa pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna?
me dá a impressão que ele estava aflito, me dá a impressão que ele, apesar de ser um religioso sincero, isto para ele não era suficiente para ele saber que era herdeiro do reino de Deus. E, irmãos, isso não é algo incomum no meio até mesmo da igreja de Cristo. Hoje, há muitas pessoas hoje que estão na igreja e que ainda têm essa dúvida no seu coração. Apesar de serem pessoas que frequentam os cultos, fazem parte dos ministérios, pessoas assíduas na igreja, pessoas que leem a Bíblia, participam de cultos domésticos, ou seja, fazem parte de tudo aquilo que a igreja tem disponível. A mesma pergunta que eu faço para muitas pessoas que me dizem assim: não, eu tenho sim um relacionamento com Deus, e eu pergunto para ela: mas se você partir hoje dessa vida, você tem certeza que você vai estar com Deus? E a resposta é sempre a mesma: não, eu não tenho essa certeza. Os mandamentos que Deus nos deu, que a gente pode até chamar de 10 mandamentos, ou aquilo que está escrito na Bíblia, do começo ao fim, isso foi nos dado, irmãos, para nos conduzir ao arrependimento. Esses mandamentos foram nos dados para que nós possamos perceber o quanto nós estamos distantes da vontade de Deus, e nesse caso nós confessarmos os nossos pecados, nesse caso nós sermos restaurados por Deus, nesse caso nós estarmos próximos de Deus, porque é o pecado que faz separação entre nós e Deus, amém? E os mandamentos foram nos dados para isso. E apesar, irmãos, de nós lutarmos para cumprir esses mandamentos, apesar de nós lutarmos para permanecer de pé, nem todos os homens se sentem salvos. E por que será isso? Quando esse homem perguntou para Jesus o que ele deveria fazer, Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ele disse assim: eu os tenho cumprido desde que eu era adolescente, desde a minha juventude. Então Jesus disse para ele assim: olha, falta-te uma coisa. Irmãos, quando Jesus disse falta alguma coisa, é justamente essa coisa que falta que vai fazer a diferença entre alguém que sabe que é salvo e aquele que não tem isso com uma certeza no seu coração. E que coisa é essa que falta? O que faltava para aquele jovem? O texto nos diz que Jesus falou assim para ele: olha, falta uma coisa para você, venda tudo o que você tem, tudo o que você tem. Ele não disse assim: venda uma parte daquilo que você tem, mas ele disse: venda tudo o que você tem. A pergunta que Jesus fez para aquela pessoa, para aquele homem, é uma pergunta, a ordem que Deus deu para aquele homem é uma ordem muito, vou dizer assim uma palavra diferente, ela é perturbadora, porque ele disse assim: venda tudo o que você tem. Irmãos, quem de nós está disposto aqui a fazer isso? Vender tudo o que tem. Porque se você vender tudo o que tem, o que vai sobrar para você? Você vai dizer nada, né? Não, na verdade vai sobrar o dinheiro, certo? Então você vendeu tudo que tinha, e ficou nas suas mãos o quê? O dinheiro, a verba. Só que Jesus não foi mais longe. Ele falou: venda tudo o que você tem e faz o quê? Distribua ou dê para quem? Para os pobres. Ou seja, aí sim, né? O que vai sobrar para essa pessoa? Aí sim você pode dizer nada. Aos olhos humanos, nesse ponto é que você pode entender como que Deus prova alguém, como Deus prova uma vida.
Veja só, Jesus disse: primeiro, venda tudo que você tem, depois, dê isso tudo aos pobres. Nesse ponto você vai dizer, ele ficou sem nada. Mas Jesus continua dizendo o quê? Venha e siga-me. E aí, aquele jovem que tinha tudo, vende tudo que tem, dá aos pobres e fica com nada. Mas agora, se ele seguir a Jesus, ele volta a ter tudo e muito mais do que um dia ele possa ter imaginado ter nessa vida. E é nesse ponto, irmãos, que há a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. É nesse ponto que está a diferença daquele que sabe que é salvo e aquele que não tem certeza que é salvo. Porque quando o coração de fato é entregue a Deus, ele vai até a última instrução que Jesus lhe deu. Porque o grande problema, irmãos, não é tanto vender tudo e dar aos pobres. O grande problema é seguir a Jesus e tomar a sua cruz. E aí é que é o ponto. Quando Jesus disse para ele: falta-te alguma coisa, ele estava dizendo o seguinte: olha, você cumpre todos os mandamentos, mas está faltando o principal dos mandamentos. O principal dos mandamentos qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é o que? Amar as pessoas do jeito que Jesus amou, ou amar as pessoas como se fosse você mesmo. Então, quando uma pessoa, ela até obedece todos os mandamentos, mas, como Jesus falou, falta-te uma coisa, ela não obedece o primeiro mandamento, que é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas. Os demais mandamentos, eles ficam sem sentido na vida da pessoa. Mas o que significa amar a Deus? É mais uma coisa que nós precisamos pensar e meditar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu estava conversando com os homens ali na quinta-feira. A maioria dos crentes desconhece as coisas mais básicas e mais simples da fé, da palavra de Deus e do Evangelho. Por quê? Porque não medita nessas coisas. Porque não, como a gente sempre ensina aqui, não faz perguntas ao texto, não faz perguntas à palavra. Então, quando Jesus fala assim: olha, ame a Deus sobre todas as coisas, nesse momento nós temos que parar e pensar: o que significa amar a Deus? Será que amar a Deus é você ter uma paixão por Ele? Será que amar a Deus é admirá-lo profundamente? Será que é isso que é amar a Deus? É olhar para Ele e falar: você é lindo, maravilhoso, né? Nesse momento você está fazendo isso, você está louvando a Deus, está adorando a Deus, ok? Mas amar a Deus, o verso que está colocado aqui, Lucas 18, 29, Lucas 18, verso 29 e 30, diz isso: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Em outro texto Jesus fala assim: aquele que ama mais a sua mulher, mais o seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Puxa, então quer dizer que eu tenho que desprezar a minha família?
eu tenho que desprezar as pessoas que estão sob o meu cuidado só para vir para a igreja? Sabe, irmãos, essa é uma das perguntas mais tolas que os crentes hoje colocam. Muitas pessoas, eles se enganam na sua vida, no seu procedimento dentro da vida cristã, porque formulam questões totalmente absurdas, fora do contexto bíblico, e usando isso como desculpas para servir-se a si mesmo, para poder dar prazer à própria carne, para colocar-se no lugar que é de Deus, para colocar os seus desejos em primeiro lugar, com essa desculpa de que estão amando, que estão dando aos seus familiares o lugar e o cuidado que eles precisam, porque veja só, eu sou um pai, ou eu sou uma mãe, e eu sou uma pessoa de bom senso. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A palavra de Deus, quando você analisa esses 10 mandamentos, numa parte da Bíblia ela fala assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Isso está em Êxodo. Em Deuteronômio está lá: amarás o Senhor teu Deus. Quando você ama a Deus, você reconhece que Deus é suficiente para você. O que é suficiente para você? É que tudo o que você precisa está em Deus, e que nada que você precisa está nas riquezas, está nas pessoas, está no seu trabalho, no seu emprego ou em você mesmo. Porque tudo que está em você, tudo que está nas pessoas, tudo que está na conta do banco, tudo que está na sua declaração de imposto de renda, tudo isso é passageiro. E mais do que isso, irmãos, tudo aquilo que está sob a sua posse é presente e é misericórdia de Deus sobre você. Porque aquilo que você tem foi dado por Deus. Ainda que você seja ímpio ou que você seja crente, tudo que está nas suas mãos é originado em Deus e na sua graça e na sua misericórdia. Seja aquela graça geral ou aquele amor geral de Deus que abrange bons e maus, tudo o que o homem mais rico dessa terra tem porque foi dado por Deus. Todo poder e autoridade que o governante tem, ele o tem não porque conquistou na espada, ele tem porque foi dado por Deus. Foi o que Jesus falou para Pilatos. Ele disse para ele, Pilatos disse para Jesus: você não sabe que eu posso te soltar ou que eu posso matar você? E Jesus disse para ele: você não teria autoridade nenhuma se essa autoridade não tivesse sido lhe dada por Deus. Ou seja, até os homens ímpios que têm autoridade, essa autoridade eles a têm porque foi Deus quem a deu. Então, amar a Deus é você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Você amar a Deus é você saber que se você tem uma casa, se você tem uma esposa, se você tem filhos, se você tem marido, se você tem um emprego, se você tem qualquer coisa que lhe traz sustento, que lhe traz alegria, isso tudo é dom de Deus. Mas aquele homem rico, ele não pensava assim. Ele pensava que o sustento, a alegria, a segurança dele estava nas riquezas. E muitos de nós pensam da mesma forma. Pensa que a segurança está naquilo que você tem no banco, naquele registro que você tem na carteira de trabalho, naquele imóvel que tem o teu nome ali anotado no contrato de compra ou de aluguel, ou naquele carro que te traz e que te leva. Mas não reconhece que todas essas coisas, elas não só vêm de Deus, mas também Deus pode tirar cada uma dessas coisas da sua mão. Como disse Jó, Deus deu e Deus tirou.
Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem ouviu de Jesus dizendo isso: falta-te uma coisa. Irmãos, Deus é o único que é totalmente suficiente para nós. O Deus que é revelado na pessoa de Jesus, o Deus que é revelado na pessoa de Jesus Cristo, Ele nos revela o seguinte, irmãos, que não só nós dependemos de Deus, como nós também temos, eu vou dizer essa palavra, a missão. O Deus nos criou para isso, para que nós consideremos as outras pessoas tão importantes quanto nós. No domingo passado, o Mateus estava pregando aqui, e ele disse uma frase que ficou marcada para mim, em mim, a respeito de alguns evangelistas que foram pregar num lugar hostil, de pessoas que poderiam até matá-los. E esses pregadores do evangelho diziam assim: eles não são nossos inimigos, mas eles são alvos do amor de Deus. Eu me lembrei disso quando eu estava indo ali, andando de carro aqui em Taubaté. Eu entrei numa rua e um motoqueiro veio na contramão, em direção a nós, assim, eu entrei e já apareceu na contramão, assim, com uma expressão tão despreocupada, né? Como quem diz: eu não estou preocupado com isso. Isso, irmãos, causa indignação na gente. E aí, enquanto eu dirigia o carro pensando nessa situação, aí eu lembrei do que o Mateus pregou no domingo passado, né? O nosso desejo humano, carnal, caído, a gente ia apertar um botãozinho, né? E o motor da motocicleta explodir, não é isso? Mas daí eu lembrei, essa pessoa não é o meu inimigo, mas ele é alvo do amor de Deus, o amor de Deus que habita em mim e que Deus me chamou para compartilhar com Ele, porque eu e você, irmãos, tanto quanto Ele, éramos rebeldes, inimigos de Deus, sem Deus no mundo e vivendo debaixo da ira de Deus. E Deus nos perdoou e Ele quer que nós também usemos a mesma graça para com os nossos inimigos. Mas eu te pergunto, quem é capaz de fazer isso na força do braço? Nós estamos ouvindo essa pregação nessa noite, estamos ouvindo essa mensagem aqui nessa noite, e todos nós estamos entendendo essa mensagem, que para que eu seja de fato um servo de Deus, não basta eu ser um crente religioso, assíduo na igreja, contribuinte, que eu dê o meu tempo aqui. O que Deus quer de mim de fato é que eu o ame em primeiro lugar, e que esse amor que Ele me amou, eu possa também amar as pessoas, todas as pessoas, porque se eu não cumprir esse mandamento, não faz nenhum sentido os demais mandamentos. É o que Jesus está explicando aqui nesse texto. Falta-te uma coisa. Quando Ele diz: venda tudo que você tem, Ele está dizendo assim: isso não é o seu Deus, livre-se dele. Quando Ele diz: dê aos pobres, Ele está dizendo: ame as pessoas, mesmo que você não as conheça, dê o que você tem para elas. Ele está dizendo: nisso amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e você vai amar as pessoas como você ama a você mesmo. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque o que eu espero, o que eu almejo, não é nada somente nessa vida. O que eu amo e o que eu almejo é um lugar na presença de Deus em toda a eternidade. Essa é a riqueza eterna da qual eu
quero ser herdeiro. E eu pergunto a você: você quer ser esse tipo de herdeiro? Você quer ser um herdeiro das riquezas eternas? Ou você quer ser um herdeiro das riquezas passageiras? Você quer ser um herdeiro de uma vida saudável, de uma vida rica, de uma vida de prazeres, de uma vida abastada, que se acaba a qualquer momento, num piscar de olhos? Ou você tem de fato esperança na graça eterna do Senhor? Eu quero ler um texto para vocês, para concluir a pregação dessa noite. Está em Mateus capítulo 22, dos versos 36 ao 40. Mateus 22, 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, eu quero que nessa noite, eu e você, nós façamos uma análise da nossa vida e do nosso coração. Se nós estamos contentes com o nosso tipo de procedimento, e só com esse tipo de procedimento, ou se nós de fato temos amado a Deus, se nós de fato temos dado a Deus um lugar que só é dele, porque só dele, só a ele pertence a honra, a glória e o louvor. Só a ele pertence a nossa adoração, só a ele pertence a nossa confiança, só a ele pertence a nossa fé. Se você colocar a sua fé em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, você está cometendo idolatria, você está adorando outros deuses, você está tendo outros deuses além do próprio Deus verdadeiro, e você está falhando no primeiro mandamento. E nós, irmãos, no mundo que nós vivemos, nós temos uma tendência muito forte a isso. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós podemos tocar, esse cartão que você tem na carteira, cartão de crédito, cartão de débito, o saldo que você tem quando consulta, ou o saldo que você não tem quando consulta, isso te alegra e te entristece, ao ponto que você deveria estar se alegrando no Deus da tua salvação, e se entristecendo mesmo com o seu pecado, e ao mesmo tempo sabendo que o mesmo Deus que sustenta as aves dos céus e as flores do campo, Ele prometeu que sustentaria você. E agora, como é que eu faço para amar a Deus? Como que eu faço para amar as pessoas? Depende de um esforço pessoal, depende de uma mudança de atitude, depende de eu, sei lá, me arrastar pelo chão, vestir roupa de saco, jogar terra na cabeça, depende disso. Eu sempre falo que depende de eu prender minha respiração, trocar meus alimentos por outros tipos de alimentos, é isso? Se você estiver fazendo isso com a sua força humana, amando as pessoas, dando para elas aquilo que você tem, na força do seu braço, se você estiver dizendo palavras de louvor a Deus, só
você está amando a Deus e amando as pessoas. Nem assim você vai ser herdeiro das riquezas eternas. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 2,8 que nós fomos salvos unicamente pela graça, não pelas obras. E se Deus olha para mim e diz assim, ame, Ele está dizendo para mim fazer uma coisa da qual Ele já me capacitou a fazer. Porque o Espírito Santo é Ele quem derrama o amor de Deus no meu coração. Não é o amor humano, mas é o amor de Deus que me faz amar a Deus e me faz amar as pessoas. Ou seja, quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais eu amo a Deus e mais eu aborreço o pecado, mais eu aborreço outros deuses. Quando eu de fato estou cheio do Espírito de Deus, eu não estou preocupado com o amanhã, mas eu me alegro em saber que Ele me prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Quando eu me lembro da palavra de Deus, quando eu me lembro das promessas de Deus, e quando eu olho para a minha vida e vejo que essa palavra de Deus, ela é uma palavra fiel que se cumpre na minha vida, eu me alegro nisso. Eu estou para me aposentar, mas as notícias que eu escuto é que a previdência social não anda bem, e que ela pode travar, e que ela pode acabar, e eu posso acabar desempregado e sem renda. A primeira impressão que eu tive foi, puxa vida, depois de 40 anos, morrer na praia, né, nesse sentido. Mas, em vez de dar ouvidos a essas más notícias, eu me lembrei daquilo que a palavra de Deus me diz. E eu me lembrei daquilo que o Senhor tem feito durante toda a minha vida, do cuidado que Ele tem tido comigo. E a Bíblia diz que o Senhor é aquele que não muda, é aquele em que não há mudança nem sombra de variação. Ele é a rocha dos séculos, é aquele em quem nós firmamos os nossos pés, e vem a chuva, e vem o vento, e vem a tempestade, e essa casa não se abala, porque ela está fundada sobre rocha. Essa rocha é o Senhor, a rocha dos séculos. Ele é o meu Deus, não é o Instituto Nacional de Seguridade Social que é o meu Deus, não é o salário que eu recebo que é o meu Deus, não é o meu empregador que é o meu Deus. Meu Deus é aquele que criou os céus e a terra, aquele para quem eu olho e dele vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É muito maior do que aquele que criou o Instituto Nacional de Seguridade Social, que já está morto, e esse instituto não pôde acudir. O amor que ama a Deus, o amor que ama o próximo, é o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Davi, o rei Davi, ele falhou. Se nós pegarmos os 10 mandamentos e compararmos com Davi, naquele evento com Batseba, você já parou para pensar quantos mandamentos Davi infringiu ali? A Bíblia diz o quê? Não matarás, e ele matou. Não darás falso testemunho, ou não mentirás, né? E ele mentiu. A Bíblia diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e ele cobiçou. Disse: não cometerás adultério, e ele cometeu. Daí você pode dizer: acabou para você, Davi? Não. A Bíblia diz que Davi amava o Senhor. Davi amava tanto a Deus que quando o nome dele, o nome do Senhor, foi insultado pelo gigante Golias, ele se indignou de uma tal maneira que ele falou: você vem a mim, Golias, com lança e com espada, mas eu vou até a ti em nome do Senhor.
esse mesmo Davi, ele pecou em quase todos os mandamentos, mas ele não pecou no primeiro e no segundo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. E quando ele foi confrontado no seu pecado, ele não disse pequei contra Urias, não pequei contra Batseba, eu pequei contra o Senhor. Caia eu nas mãos do Senhor, porque Ele é rico em misericórdias. O que salvou Davi não foi ele ter observado ou não os mandamentos posteriores, mas ele ter sido fiel em amar a Deus sobre todas as coisas. E agora a pergunta: você está vivendo como aquele homem rico que tinha esperança nas riquezas e acabou sem esperança? Ou você é como o rei Davi, que esperava no Senhor, e o nome dele é proclamado até hoje, sendo ele o pai o pai de Jesus Cristo, a semente de Davi, o reinado que nunca tem fim, porque é o reino de Deus, o reino eterno. Vamos ficar de pé. Se você tem dificuldade em obedecer a Deus, se você está com dificuldade em ser fiel à palavra de Deus, presta atenção nisso que eu estou falando, é muito importante. Se você sente dificuldade em obedecer a Deus, em fugir do pecado, talvez seja porque você não esteja amando a Deus como Ele tem que ser amado. Porque se você amar a Deus, você não vai incorrer nos demais pecados. Experimente essa mudança na sua vida. Experimente encher-se do Espírito. Experimente amar a Deus de fato, para você experimentar algo novo na sua vida. Sentir e saber que você é um herdeiro